O videocast Sinto que Lá Vem História é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 800 escolas no Brasil. Olá a todos e a todas, sou Joana London, estou aqui com a minha parceira, amiga Renata Ishida. A gente faz parte desse podcast que já virou videocast, que a gente ama muito, que se chama Sinto que Lá Vem História. Então, se você está chegando agora, assiste os episódios anteriores. A gente aborda temáticas importantes e traz pessoas incríveis, que a gente tem muito orgulho. Hoje é mais um dia de muita emoção, que a gente está presente de uma figura que a gente ama. E a Rê vai contar um pouquinho o que esse projeto do LIVE traz e como que a gente aborda essas temáticas aqui. Gente, a gente ficou, assim, muito contente. A gente pensou primeiro no nome, depois no tema, mas acho que o tema tem tudo a ver com o que a gente trabalha no LIVE, a bandeira que a gente levanta, que é a bandeira da palavra e da escuta, né? Mesmo que a palavra também chegue de outras formas. E nosso nome, né, do nosso podcast, que é Sinto que Ela Vem História, acho que não poderia casar melhor com o convidado de hoje, né? Que a gente o conheceu, estava até falando com a Jo antes de entrar aqui, a gente o conheceu primeiro pelas histórias e palavras do que pela pessoa. E acho que, de alguma forma, eu, né, e Joana, a gente se sente mais próxima, sem conhecê-lo, mais próxima dele e íntima, mesmo não sabendo da vida pessoal, né, de stories de Instagram, que a gente tem essa sensação de estar muito próximo da pessoa, mas tê-lo na mesa de cabeceira, com suas palavras acompanhando o pré-sono, eu acho que eu me sinto muito mais íntima e próxima desse convidado, que eu tô até arrepiada para poder chamar aqui hoje. A gente já começou a dar aí fazer um mistério, né, mas acho que tá na hora de revelar quem tá aqui com a gente. A gente tem um prazer enorme de estar com um escritor moçambicano que tem seu livro traduzido em mais de 30 livros traduzidos em diversos idiomas, principalmente aqui, acho que é uma pessoa muito conhecida no Brasil, e já não é a primeira vez que a gente está com ele, então a gente vai ganhando ainda mais essa intimidade que a Rê tá falando, e vai nos inspirando ainda mais. Ele é destaque na literatura da língua portuguesa e é vencedor de vários prêmios da literatura também. E a gente está aqui com o nosso ilustre, amado Mia Couto. Olá, prazer tudo, Joana, prazer, Renata, prazer tudo. Obrigada por estar aqui, obrigada por ter aceitado esse convite. Mia, a gente gosta de começar, como a Rê falou, assim, contando história. Certo. E a gente queria ouvir a sua história sobre as histórias, né? Então, como que é essa sua formação, não só como escritor, mas como leitor? As histórias faziam parte da sua infância? Quem era o Mia, criança? Que tipo de história que você gostava? Certo. Quem contava essas histórias para você? Como que foi, assim, essa sua descoberta com a literatura, com a história oral? Conta um pouco pra gente. Olha, eu sou filho de imigrantes portugueses que foram para Moçambique muito jovens e tiveram filhos em Moçambique. O meu pai emigrou por uma razão política, porque era um regime fascista que existia naquela altura, nos anos 50, o regime de Salazar, e ele, portanto, sabia que não podia regressar para Portugal. E nós não conhecemos nunca nenhum avô, os tios, essa constelação familiar que de outra maneira nos daria um sentido de tempo, de passado, de permanência, não é? Eu acho que a minha mãe, sendo uma pessoa de uma origem muito, muito, muito humilde, percebeu melhor que o meu pai, que tinha uma origem mais burguesa, ele era um poeta, filho de gente que tinha dinheiro. Ela percebeu que havia ali uma carência que era preciso resolver. Então ela contava histórias dos avós. Agora sabemos que quase todas eram mentira, quase todas eram. Ela inventava todo o tempo, mas fazia aquilo com tal arte, não é? Com tal verdade, que os meus avós começaram a viver na nossa casa, viviam lá. E essa diferença entre a realidade e a invenção, para nós
passou logo a ser estranha, quer dizer, era ali uma fronteira muito tenue, porque quando morreu realmente o pai do meu pai, nós recebemos isso por carta. Vocês estão a ver, estamos a falar nos anos 60. Ah, e eu me lembro, tinha 7 anos, ahm, de perguntar. O meu pai estava estendido num sofá, tristíssimo. Eu nunca tinha visto o meu pai chorar e minha mãe deu uma função de eu consolar o meu pai e eu não sabia como fazer isso. E, e foi ele que me consolou, porque ele disse-me: Olha, o meu pai, referente ao meu avô, obviamente, morreu lá, aqui não. Hum. Ele está vivo aqui. E tudo isso criava essa, digamos assim, essa ambivalência, né, de mundos. Ahm, e, portanto, não eram só histórias. Essas histórias tinham uma veracidade, uma verossimilhança tal que, na verdade, eu percebi que essa coisa que é dramática, né, essa ruptura fatal de morrer, não era superável se houvesse uma história, né? Então acho que provavelmente, este ambiente que veio mais da minha mãe, que era uma contadora de histórias inacreditável. Que Mas é lindo. uma palavra, também com intenção, né. Acho que a gente vê hoje no nosso meio que a gente acaba sendo bem repetitivo, né, falando da questão da tecnologia, tem Certo, uma verborragia, sim, né, é um falatório, mas sim, que no final das contas não diz muita coisa, né. Então, assim, acho que entender um pouco esse tempo da palavra, que tempo é esse, a literatura como, uma atividade que talvez tenha perdido um pouco, eh o poder acho que até no mundo adulto mesmo, sim. né, que você pensar a geração de hoje não teve tanta internet, quando criança, mas como é que você vê um pouco isso, Mia, assim, que tempo é esse da palavra como uma possibilidade de dar esse contorno, ser Certo, cura para algumas coisas ou esperança e projeção para certo, outras, e em contrapartida com esse falatório, né, sim, que se coloca muitas vezes eu acho que para anestesiar. é verdade. Eu tenho esta ideia de que a literatura não é senão, digamos, a reconquista de uma coisa que é muito nossa, que é muito nossa da nossa espécie, não é? Dos humanos, que é a necessidade de dar sentido a um caos. Ontem Uhum. estávamos com um bebezinho que tinha 5 6 meses e eu pensava, no cérebro daquela criança estão por 1 milhão, ou por 1 milhão de sinapses é criado em cada segundo, é uma coisa inacreditável, nenhum computador do mundo pode conseguir isso, não é? Uhum. Então, esses sinais caóticos, não é, que chegam à cabeça dessa criança e que nos chegam ainda hoje a nós, não é? Têm que ser ordenados, têm que ter um sentido. E a história cria esse sentido. Por isso não há criança nenhuma em cultura, seja ela qual for, que não pede uma história ao pai, ou à mãe, ao tio, ao avô. Essa é uma necessidade tão vital como comer, como beber. E a literatura começa aí. Começa pelo facto da criança a perceber que há uma escuta e que nessa escuta existe uma outra entidade, uma entidade que, sendo imaginada, tem a força de uma coisa verdadeira, não é? Então, acho que é a invenção de uma presença. Repare, todas as crianças que vocês tiveram na vossa vida e são mães ou tias, percebem isso. A criança tem nós chamamos de dói-dói, uma pequena ferida. Não Uhum. sei como é que vocês Uhum. chamam aqui no Brasil. Sim, machucado, um dodói Um fala dói-dói. também. É Uhum. um Também vale, dodói. tem um dói-dói. Para ela está morrendo. Aquilo é o fim do mundo, né? Ela se aproxima, corre, e portanto aqui já há um jogo de invenções. Ela Uhum. está a inventar que ela está no fim. Ela se aproxima, vamos supor que é da mãe, não é? E o que ela pede é que a mãe seja essa entidade que é capaz de resolver uma coisa que não tem solução. E a mãe faz de conta que está resolvendo o assunto, soprando no dedo, dando-lhe um beijinho, dando uma palavra, não é? E essa criação dessa entidade divina, não é? Que nos vai trazer o grande milagre da cura, esse laço fica para sempre, não é? É o primeiro grande remédio. E eu acho que
O que pode acontecer hoje é que nenhuma máquina cria este laço, porque ela pede este tempo, pede esta troca, pede esse sistema de uma escuta que tem que ter corpo, tem que ter cheiro, tem que ter pessoa, né? Perfeito. Mia, eu fiquei pensando no seu exemplo mais da sua história pessoal, e eu lembrando até da sua literatura e de vários livros seus, você pega algum momento histórico que às vezes tem muita dor, né, e escreve alguma história a partir daquele momento, né, Certo. daquele momento histórico. Você acha que isso é reflexo também da tua história pessoal, assim, de tentar olhar para aquele cenário que às vezes é de guerra, Sim, né, e tentar trazer uma poesia ali, certo. que nasce de algo que a gente tende a olhar pelo olhar da dureza, né? Sim, sim. Ó, eu vivi metade da minha vida em guerra, ou Guerra. talvez mais metade da minha vida Uhum. vivi em guerra. Então, eu acho que a guerra tem um efeito que é curiosamente contraditório, porque na guerra, nessa nessa situação extrema em que a gente sabe que pode acontecer o fim, hum, ali também se revelam outras coisas que são profundamente humanas, não é? Laços de solidariedade, gente que de repente se torna, não gosto da palavra, mas um herói, gente que era apagada e que de repente se tornou profundamente humana, não é? E que arriscou Uhum. para nos salvar. Tenho montes destas histórias. E o inverso também, gente que era o nosso grande amigo e que de repente hum, eu percebi o valor da palavra traição. Uhum. Uhum. Foi numa situação de guerra, porque para mim eu percebi que traição era uma coisa muito caseira, muito doméstica, o fulano traiu a mulher, esse tipo de coisa, mas de repente, numa situação que foi vivenciada por mim e outros meus amigos, de repente nós percebemos que ah, se fôssemos abandonados naquele lugar e essa pessoa estava a propor que fosse assim, hum, então acho que parece grave eu estar a dizer uma coisa dessa, porque nada é defensável numa guerra. Não há nenhuma coisa que se defenda, que possa ser defensável. Mas o que aconteceu no limite depois foi que estes amigos meus que foram mortos na guerra, eu era jornalista e portanto perdi colegas, hum, me pareciam que me chamavam. E Uhum. eu sei que estou romantizando uma coisa, mas de noite não. Mas para mim era profundamente verdadeiro. Uhum. Como se eles dissessem: "Nós não queremos morrer. E a Uhum. maneira de não morrer é que tu contes a nossa Entra. história." E pode ser uma presunção, tudo isso, mas isso surgiu como verdade. Então, o único livro que eu escrevi sofrido foi a da Terra Sonâmbula, Uhum. porque tinha ali marcas que eram profundamente, ah, sem possibilidade de regresso, né, assim. O chefe da redação era diretor do jornal na altura, e isto vocês reparem, eu fui diretor de um jornal aos 20 anos e completamente irresponsável. Eu fiz coisas que eu devo ter completamente vergonha, mas, este meu colega foi, contra todo o nosso conselho e levou a família dentro de um carro e, nós já sabíamos o que ia acontecer. Eh E 2 dias depois vieram pedir que eu fosse reconhecer os corpos que estavam queimados, dele, da mulher, das 2 filhas pequenas que estavam dentro de um carro. Então, não é uma memória que se possa ter, a gente tem que reinventá-la, tem que Uhum. transformar numa história. Até para ela continuar fazendo parte da memória nossa, de Sim, alguma forma possível, né. sim, assim, mas não como uma carga que nos paralise, mas como alguma coisa que Uhum. nos motive Aham. para estarmos mais vivos, né, como se a vida fosse sempre mais forte, a vida ganha sempre essa batalha. Quando você foi falando sobre história inventada, eu trabalhei muito tempo com educação infantil. E eu lembro que a coisa que eu mais gostava era inventar história. Tipo, sentar e Jojo, meu apelido para as crianças, vamos sentar aqui e Para os vamos. adultos também. Alguns adultos também. Vamos sentar aqui e vamos contar a história. E eu lembro que, às vezes, eu contava uma história que eu ia inventando ali na hora.
E aí, no dia seguinte, eles me pediam a mesma história. E aí, eu fazia uma onomatopeia, assim, tipo... Na primeira vez que eu contava, o bicho fazia au. E aí, na segunda vez, eu fazia el. E eles, não. Era au. Aham. Né? Por que você não tá Sim, seguindo? sim. E eu lembro, assim, do quanto isso era um momento precioso, sabe? De estar com as crianças, assim. E eu queria que você, de alguma forma, falasse sobre isso também. A importância da história pra formação mesmo dessas crianças. E o quanto que a gente não pode perder isso de Certo, vista, sabe? certo. Assim. E aproveitando, acho que o gancho, para já fazer um combo na pergunta das histórias para as crianças, se existe temática, você estava falando da questão da guerra, né, Mia? E a gente traz, né, no material do Live, histórias para as crianças. E tem histórias tristes, tem histórias sobre morte, Sim. né? Porque faz parte da vida da criança também. Tem tema certo para falar com as crianças? A gente sabe que você também tem alguns livros voltados para criança. Como é que é pensar nas histórias, tanto as histórias orais, né, da contação de história ali, quanto dos livros? Porque a gente também tem famílias que hoje têm tentado dar uma contornada daquilo que pode chegar para a criança. Obviamente, né, tem temáticas que a gente... o modo como a Certo. gente trata, mas existem temas... O meu pai que era ateu, minha mãe era católica, mas para o meu pai a refeição era um momento religioso, Uhum. de ligação com o mundo, no sentido etimológico da palavra religião. E o que ele fazia é uma coisa muito curiosa, porque pode-se fazer hoje. Uhum. A ideia dele era que tudo tem uma história. Hum. Não história nesse sentido que a gente está a imaginar, mas o arroz que está nesta mesa Aham. foi produzido por alguém. O prato que estamos a comer foi criado por alguém. E ele pedia-nos, disse assim, era a vez, nós somos 3 irmãos, dizia, conta lá a história da pessoa que cultivou essa batata. E tínhamos que... Demais. Era um jogo. Uhum. Não era para nós, não era uma chatice, porque... E, ah, e portanto, era um momento profundamente, muito mais. Ainda hoje eu escolho um restaurante pelo sossego e pela capacidade de eu poder trocar coisas com os amigos do que propriamente com a qualidade da comida. Portanto, às vezes não é uma coisa de ausência de ferramenta. Uhum. Eles estão cá. Uhum. Para nós é um dado adquirido que esta mesa, bom, é uma mesa, nasceu mesa, mas ela tem uma história, não é? E então se fizer esse jogo da adivinhação, a coisa central é que a criança tem que se sentir instigada Uhum. e tem que ter uma instigação da mesma qualidade que tem quando tem um celular na mão, não é? Então mas se ela for instigada, mesmo que isso faça um casamento com a internet, conta a história desta mesa. Aham. E ele pode ir lá ver e depois conta a história, Uhum. mas depois tem que ter a pessoa dentro da história. Tem que ter um nome, etc. Então, para mim, é o que não tem que deixar de estar presente são as pessoas que do Uhum. outro lado do mundo, se calhar esta mesa veio esta madeira veio de um outro lado do mundo, tem um menino que é parecido com o nosso filho, que etc. Então, acho que há muita lamentação como se fosse uma questão só técnica, mas não é. É uma questão de jogarmos com a imaginação do nosso lado Uhum. para criarmos alguma coisa que seduz, porque não pode ser. O meu pai nunca me disse, vai ler um livro. Nunca. Uhum. Ele dizia, vai viver, vai brincar. É muito mais importante brincar do que ler um livro. Pronto, eu sabia que eu lia também, mas não. A Uhum. verdade é essa, é que não pode ser por via de imposição de alguma coisa. Uhum. Só tirar o telemóvel da mesa não resolve se não criarmos, se fizer um vazio. É preciso que esse tempo sem telemóvel seja um tempo de sedução também. E aí eu acho que, falando um pouco disso, tua curiosidade pelo mundo acho que é tão grande que, para quem não sabe, Mia Couto é biólogo, né? Sim, E eu acho que tem muito a ver com isso, e a gente tem uma tendência a colocar as coisas em caixinhas, né? As próprias escolas sabem que os alunos falam assim: ah, você é de humanas, exatas ou biológicas, né? Você vai estudar isso ou aquilo. Quando na verdade o mundo tá ali conversando, a gente que tentou separar as coisas para categorizar, que às vezes sim. facilita, obviamente, no nosso estudo, porque não dá para estudar tudo, mas queria entender um pouco
teu fascínio pela biologia, você já falou das sinapses aqui, Sim, mas o quanto uma coisa complementa a outra, né, o fato de você ter se debruçado no mundo da biologia, eu sei que você ainda é um leitor, né, das produções da biologia, o quanto isso também alimenta a tua forma de certo, criar histórias. certo. Eu acho que o que me fascina na biologia é exatamente porque ela conta a história mais bonita do mundo, que é a história da vida, né? A Aham. história nossa, porque é que nós estamos aqui. E mais uma vez eu acho que nos falta ah, esta, esta iniciativa de explorar um território que está aqui, por exemplo. Se vocês me falarem em São Paulo, eu sei o nome de certas árvores. Posso não saber o nome de monumentos, mas sei o nome de certas árvores que estão ali. E eu acho que se eu me sentar junto de uma criança, eu posso contar uma história dessa árvore, que é uma história, vamos chamar assim, que tem valor científico, está legitimada do ponto de vista do rigor científico, mas que pode ser desconvertida numa coisa que tem surpresa, que tem fascínio, não é? Tudo isso está lá, mas nós não sabemos explorar essa coisa. Então o que é, por exemplo, uma criança que aprende logo no princípio da sua educação, que ela é feita de várias coisas, ela não tem uma identidade pura, ela não é puramente humana. Nós Uhum. só somos 10% daquilo que é o nosso corpo, vem do nosso genoma humano. O resto são outros que estão dentro de nós. E se ela aprende isso de maneira que seja bonito, que essa história tem que ser contada de uma maneira bonita. Quer dizer, ela percebe que essa ideia dos outros é uma ideia falsa, porque ela é feita por esses outros, eles estão dentro dela, fazem parte da. Eu sou esses outros também. É muito difícil que esta criança seja depois amanhã um fascista, um racista ou qualquer coisa. Alguém que. Estou a falar nestes grandes palavrões, mas alguém que está à procura de uma identidade pura, não é? Porque ela Aham. sabe que eu sou o resultado de uma conversa. E o que esses fazem dentro de nós, essas bactérias, esses vírus, eles conversam connosco, mesmo só para terminar a questão, porque senão os biólogos, eu disse ontem que são muito carentes, quando pedem uma opinião, ele nunca mais se cala. Mas o facto simples que a gente pensava até muito recentemente, que estava tudo escrito nos genes. Já a palavra escrito já é uma palavra que nos guia para uma direção errada. Não está escrito. Você pode ter os genes que quiser, mas depois esses genes vão conversar com as outras proteínas, com o meio que se circunda, e eles podem ficar adormecidos o resto do tempo, podem nunca mais acordar. Portanto, a ideia de que a gente coloca em cima da mesa o mapa genómico da Joana ou da Renata e depois percebe o que elas são ou o que elas vão ser, é mentira, absolutamente Uhum. mentira. Então, Hum. Mia, a Renata trouxe essa sua faceta biólogo, e ontem a gente teve um momento muito especial com você, e você trouxe uma faceta que eu particularmente não conhecia, que era o do professor de é universidade. verdade. E eu queria que você recontasse essa história, porque nem todo mundo que nos escuta estava presente ontem no nosso encontro, e contar um pouco, assim, o que era a sua prioridade, né, Sim. quando você foi professor, e por que isso gerou uma estranheza, nesse campo universitário, né, Bom, assim. eu tive um grande privilégio, porque fui chamado para a Faculdade de Arquitetura, e eles estavam criando uma disciplina nova, que era o paisagismo e a ecologia. E, portanto, o diretor da faculdade disse: você pode inventar o currículo. Portanto, eu estava solto logo. E a maior parte dos professores não tem essa possibilidade, tem que dar um currículo, perfil do curso que já está. E eu pensei assim: olha, eu não sei fazer isto. Ah, não, a partir do pressuposto que não se sabe é ótimo, então eu pensei: o que é que um arquiteto vai precisar de ecologia? Eu podia chegar lá e sabe, regurgitar aquela coisa toda, o Uhum. ecossistema e a biodiversidade. Eu pensei: não é nada disso, eu vou fazer de outra maneira. Então, a partir desse pressuposto que a natureza era uma arquiteta, é uma criatura, não é uma entidade que não esteja dentro de nós. E essa natureza está desenhando,
está encontrando cores e perfumes e Uhum. formas. Então eu levava flores e sementes, eu parecia um curandeiro, eu trazia uma caixa cheia de coisas, eram quase todas vegetais, e perguntava e fazia este jogo da adivinhação. Esta flor tem esta cor vermelha, porquê? Porquê que ela escolheu? Ela escolheu? Uhum. Então, havia ali depois uma espécie de juntos nós encontrávamos essa razão e percebíamos que o inseto não vê da mesma maneira que nós, e aquilo que o atraía não era aquela cor. Enfim, eu acho que esta relação entre a estrutura, a forma e, sobretudo, isso tudo é feito porque existe um outro. Porque a flor não existe em si mesma, não é? Uhum. A flor existe para chamar o pássaro, para chamar o inseto, para polinizar, etc. Portanto, há ali conversas Nossa. silenciosas, há relações. As Uhum. relações são quem determina as identidades e não ao inverso. Não é o que nós somos que Uhum. determina depois a nossa maneira de estar no mundo. Então eu disse ao reitor, disse, olha, eu vou ser um péssimo professor nesse sentido clássico, não é? Porque eu não quero que eles saibam nada. Eu quero que eles sintam, de maneira que quando acabarem o curso, quando passarem por uma árvore, eles sabem que está ali um mestre e que podem parar e ter uma lição. É muito lindo isso que você falou, eu fiquei, assim, muito mexida ontem. A gente às vezes fica querendo, eh, e espera dos nossos filhos ou dos nossos alunos que eles sejam criativos, mas só para que isso gere um resultado, e não para que isso, Sim, desperte ou para que a gente valorize neles a liberdade e a brincadeira, isso e mexeu muito comigo, assim, como educadora e como mãe, né, porque, não sei, acho que isso tem eu aprendo muito com isso que você fala, assim, na minha prática, tanto como educadora, como certo. tendo uma filha de 11 meses que tá descobrindo o mundo, assim, de forma muito livre e que talvez o que seja mais valioso é eu apenas observar e acompanhar ela, Certo, assim, sim. Acho sabe. que a educação que acho que a gente fica meio perdida hoje também, até de poder conseguir dar um acalanto para os professores, é porque se busca muito esse resultado. A educação virou algo mais utilitarista Uhum, mesmo, né. Sim, é funcional. E assim, para que serve isso? Tanto exato. é que todas as disciplinas, filosofia, não serve, não vou usar, né. Sim, sim. A gente foi outro dia na peça do Gregório, do Vivier, da O Céu da Língua, que ele fala da língua portuguesa, ele falou assim: "A poesia é linda porque ela não serve para nada", Exatamente. né. Mas o Sim, não servir para nada, na verdade, sim. nos serve muito, assim, né. Claro, Uhum. claro. É uma escola muito orientada para se aprender a fazer, não para se aprender a ser, não é? Exato. Aham. Então, e esse ser não é sempre em relação, é uma coisa que se. Outra coisa que eu acho que é importante é que se perca o medo de errar. Uhum. Uhum, E a escola é orientada muito nesse sentido de favorecer, não é? Digamos assim, de premiar o certo, não é? uhum. Eu entendo. Se vocês me perguntarem como é que eu faria, também não sei. Mas sei que às vezes o erro é tão criativo, o erro é tão original, como diz o Manuel de Barros, o vosso poeta, a poesia é o errar bonito, não é? Aham. Porque ela foge da regra, não é? Então que vale a pena o professor dizer assim, ok, esta resposta não está certa, mas ela é muito bonita. Uhum. É. O brownie só foi inventado porque foi um bolo errado que fizeram, né. As Há coisas elas várias vão coisas. acontecendo, por isso, assim. Você teve um professor, Mia, que foi uma grande inspiração, um professor ou professora que foi uma Sim, grande inspiração para você? esse foi um. Mas é curioso, é preciso dizer, Olha. quantos professores eu tive na minha vida inteira? Eu tive dezenas de professores. Uhum. E porquê é que só 3 ou 4 ficaram na minha memória? Ah, então, esse ficou na minha memória porque ele fez uma coisa que era completamente fora do quadro, né, inusitado. Eu tinha talvez uns 10 anos e ele mandou fazer uma redação em casa, tema livre,
E no dia seguinte ele estava sentado, as cadeiras eram muito pequeninas, ele era muito alto, muito grande, e era muito ridículo, ele estava sentado nas nossas cadeiras, abandonou o seu lugar de professor, porque isso é importante por essa hierarquia de poder, não é? Que está Uhum. no estrado. Ah, e sentou-se e disse: Eu também fiz uma redação em casa. E tinha um caderno igual aos nossos, um caderninho, e ele tremia quando começou a ler. Isto é, ele estava Uhum. assumindo a sua própria fragilidade. E ele leu uma coisa que me tocou imenso. Eu era filho de um poeta, portanto já tinha lido poesia, mas de repente ele disse uma coisa com tanta verdade sobre as mãos da minha mãe. E ele começou a falar. E eu pensei assim, pela primeira vez, assim, aquelas são as mãos da minha mãe também. Porque eram mãos endurecidas, calavradas, não é? Por causa do trabalho. E aquilo, eu acho que aquilo me fez ser escritor, porque pela primeira vez eu percebi que uma redação não é um assunto escolar. Uma redação é alguma coisa que me pode descobrir, alguma coisa muito mais profunda dentro de mim. Uhum. E, portanto, a escrita não serve para comunicar, não tem esse lado apenas funcional, mas tem esse lado de revelação de alguma coisa que não pode ser feita de outra maneira. Você contou um pouco da sua história familiar, assim, do quanto a história foi presente, você falou do professor, mas me fiquei com uma vontade de te perguntar o que você aprendeu com crianças também, porque, esse papel hierárquico muitas vezes também se reproduz na família, né, Sim, então a gente como a num lugar adultocêntrico, a gente sim, fica, distante da possibilidade de aprender com os nossos filhos ou no professor de aprender certo. com os alunos. Eu tive uma situação em que eu tive uma infância absolutamente feliz, Uhum. infinitamente feliz. É a minha pátria. Eu tenho medo de regressar a ela, porque quando se regressa a essa situação onde fomos completamente felizes, saímos sempre a perder. Então eu acho que tenho uma dificuldade curiosamente tenho uma dificuldade de ter uma relação com uma criança, porque percebo que não sei, tenho medo de voltar a uma coisa que eu sei que está ali, Uhum. ah, e talvez tenha perdido acesso a ela, se não por via da própria escrita. Quando eu escrevo, eu regresso à infância, assim, ali, Sim. abre-se aquela porta e aquilo não tem controle. Então noto muito que como quase todos os adultos, eu não sei falar com as crianças no sentido que, as menorizo, penso que elas não são capazes de me entender, essa coisa que é terrivelmente paternalista, não é? Uhum. Ah, e quando eu me tornei avô, foi um choque na minha vida. Fiz 50 anos e fiquei avô, e aquilo era tudo o estereótipo, né? Dizer: Já estás velho. Então, ah, e eles me ensinaram. E, e então vou-vos contar um pequeno episódio de uma coisa que não tem a ver com isto, quer dizer, tem a ver com isto, mas não tem a ver com a minha infância. Eu estou a lançar um livro, está um pai com uma criança, e o livro era infantil, que já é uma coisa que eu acho difícil chamar-se livro infantil, porque Aham. para mim os livros são livros. Ahm, e o pai disse: Olha, o meu filho amanhã vai para a escola muito cedo, você pode assinar o livro. Pronto, e eu sentei-me junto do menino para ficar na altura dele, etc. E o menino não me dava atenção nenhuma, porque eu achava que eu era completamente imbecil, porque comecei a fazer aquelas perguntas que a gente faz às crianças, não é? Como te chamas, e que escola andas, e o que é que queres ser quando for grande, assim. Ele nem levantava os olhos como se dissesse, já ouvi isto 1000 vezes. Ah, e o livro era um livro sobre o gato e a escura, é um livro sobre o medo, a relação da infância com o medo. E eu perguntei-lhe: Tu tens medo? E ele, pela primeira vez, ele me olhou nos olhos. Uhum. Como se dissesse: tá aqui uma pessoa, não é? Agora sim. Sim, agora Que sim. quer me ouvir. E então eu confessei e disse: Eu tenho medo também. E, e tens medo ele perguntou: Tens medo do escuro? Também disse: Eu tenho. Então, ele que já tinha o livro assinado, voltou para trás, pôs-me a mão em cima do ombro e citou uma frase que estava no livro. Ah. Eu não sei de cor a frase, mas era como se o escuro é aquilo que inventamos que está dentro dele, não é? E aquilo foi o prémio literário mais importante que eu tive em toda a minha vida, Maravilhoso. porque o menino apropriar-se de uma frase Sim. para usar para consolar um adulto,
Eu acho que isso para mim não tem preço. E a gente falando da palavra, das histórias, e quanto a palavra dá oportunidade, inclusive, o jogo de palavras, inclusive de poder, se aproximar um pouco do que a gente sente, acho que também dá para entender um pouco a história dos lugares, né, porque cada lugar também tem um leque de palavras que representa as histórias daquele lugar. Queria te perguntar, Mia, da língua portuguesa, qual a sua palavra ou palavras favoritas? Bom, as palavras que eu mais gosto, bom, eu gosto de todas as palavras, então é muito difícil escolher, mas mar é uma palavra que para mim, pela proximidade da mãe também, não é? Pela proximidade que tem com um lugar que é um lugar infinito e que a gente regressa, não é? Porque tem aquela história do Eduardo Galeano que é muito bonita, que o pai leva um menino que nunca viu um mar e o menino não sabe ver. E ele diz ao pai: "Pai, ensina-me a olhar". Então, não se sabe olhar o mar como não se sabe olhar o fogo. Então talvez seja essa palavra assim que me inspira muito. Lindo. Mia, eu fiquei pensando quando você falou da infância, e pensando e voltando um pouco nessa temática que a gente vem trazendo, assim, do quanto hoje a gente tem esse presente com, né, diversas questões, tanto tecnológicas quanto questões climáticas, tudo isso tem mexido com a nossa forma de sonhar e de pensar futuro. E a gente tem falando sobre esperança, mas ao mesmo tempo as pessoas entendem a esperança como uma certa ingenuidade, assim, né, tipo, Certo. como se a gente, como se esperançar fosse ser ingênuo, né, considerando tudo que a gente está vivendo. Como é possível esperançar sem que isso seja puramente um ato de ingenuidade? Provavelmente, sabes, eu acho que há coisas que discutimos como grandes assuntos, grandes temas, não é? Como a tecnologia e como a relação da escola com a modernidade, mas se calhar as nossas crianças têm os mesmos fantasmas que tinham as crianças de há 1000 anos atrás. Uhum. Uhum. Isto é, por exemplo, eu inventei para mim próprio que eu era mal amado. Somos 3 irmãos e eu era o mal amado. E isso para mim tinha tanta verdade que eu tive que descobrir uma forma de eu existir, de olharem para mim, de ser notado, não é? Uhum. Hum, e fiz de mim próprio e da relação com os meus irmãos uma escola. Então, eu acho que existe quando eu falei com os meus irmãos, os 3 achavam que eram mal amados, que eram eles o mal amado. Então, esta ideia de que cada filho quer ser único, cada filho quer ser eterno, não é? Está tão presente que não tem a ver com os assuntos que a gente às vezes debate sobre o tempo sei lá, o tempo da escola versus o tempo de família, etc. Se o pai, a mãe, se essa família não tem a percepção de que esses fantasmas fabricam aquilo que vai ser o temperamento, o caráter destas pessoas, e é preciso consolar de uma coisa que a gente diz assim: olha, isso não tem sentido nenhum, tu és amado e ponto, mas Hum. ninguém se sente suficientemente amado sempre, nunca, não é? Uhum. Então, este tipo de coisas podem ter a ver com esta capacidade da pessoa depois produzir esperança, porque tem na sua própria história, em si mesmo. Eu tenho esperança. Eu sou um otimista inveterado, porque mesmo às vezes um otimista sem esperança, mas sou, não abdico de ser, porque me parece que a minha própria história foi essa superação, porque eu era o que ficava calado. Hum. E percebi, este é o meu lugar, não é um não lugar. Porque todas falavam, e os meus irmãos falavam bem, etc. Eu tinha falta de competência nessas matérias, mas eu fiz um livro que depois teve como tradução O Afinador de Silêncios. Era eu que tinha essa competência na família de afinar os silêncios, digamos assim, no momentos de tensão, etc. Me perguntavam:
e tu o que é que pensas? E aquele era o momento que eu pensava que, bom, eu existo, eu tenho importância. Então, acho que isso, no fundo, os grandes assuntos que a gente vai buscar depois na terapia, etc., tem a ver com essa confirmação da nossa existência e de que temos um lugar de afeto, não? Acho que é isso. Eu acho que isso é uma inspiração também para quem nos ouve, né, que a gente quando a gente também não vê essa possibilidade nossa de nos projetar mesmo, né, "Ah, já tô velho, não tenho mais o que Sim, fazer", sim, né, da gente nos projetar, acho que a gente também, consegue possibilitar isso para quem tá perto da gente, né. Tem um famoso etarismo que agora começaram a falar com mais nome, né, mas das pessoas acharem que as pessoas mais velhas elas não têm por que sonhar, né, não tem possibilidade de porque você não tem a pergunta o que você vai ser quando crescer, mas você ainda tá na vida, né. claro, claro, sim. Então acho que tem uma coisa da postura, até vocês estavam falando ontem Sim, do professor, mais do que ele fala, o como ele vive ali, né, como ele dialoga com o mundo. sim. Eu acho também, um país como Moçambique, metade dos alunos nem tem escola, estuda Uhum. debaixo de uma árvore. Hum, Ali não pode haver o luxo de não ter esperança. É um luxo. Não ter Aham. esperança é um luxo. As pessoas têm esperança. Acho que esse talvez é uma diferença importante. Não é o que eu advogo, Uhum. o lugar da miséria, mas acho que às vezes inventamos esse tipo de desespero porque exatamente porque é apelativo, porque Uhum. estamos a pedir a alguém olhe para nós, Uhum. alguém dê-nos atenção. Muito lindo. Mi, a gente tá começando a se encaminhar para o fim, eh, mas eu fiquei mexida com essa pergunta da rede de você trazer uma palavra, e aí como você, por ser escritor, já nos traz palavras, eu queria saber se você consegue trazer uma outra um outro presente para quem está nos ouvindo, que pode ser um cheiro, pode ser uma imagem, que você contasse, assim, alguma coisa que você Pode ser uma queria uma história. história que Sim. você queria deixar, para quem está nos ouvindo. Posso contar uma história breve que é no tempo da guerra. Quando cheguei a casa, tinha um menino no muro, um menino muito pobre, e ele tinha uma coisa escondida atrás das costas. E eu tive medo quando ele tirou, era um livro. E ele explicou-se: eu sou refugiado de guerra, ah, e vendo amendoim na entrada da escola, e vi uma menina trazendo este livro debaixo do braço. Espreitei, vi a fotografia e disse: "Pá, este é o Miyakoto, eu conheço". Então foi ter com a menina e perguntou: "Esse livro é do Miyakoto?" E a menina, coitada, geralmente disse: "É". E ele disse arrancou o livro da menina e correu para a minha casa para me entregar o meu livro, não é, a mim próprio, como se eu fosse Aham. o dono daquele exemplar. Eu lhe expliquei e ele, disse: "Olha, vai devolver este livro e eu vou-te dar um livro a ti". E ele disse: "Mas eu ainda não sei ler", então eu disse: "Eu vou resolver isto", e arranjei um lugar para a escola. 3 anos depois ele apareceu com o mesmo livro e em cima das frases ele tinha escrito coisas dele. E Hum. ele disse-me assim: "Agora este é o nosso livro", disse ele. Ai, Ai, que que bonito. lindo, que lindo. Acho que você trouxe uma para mim uma coisa que você trouxe que ficou muito marcado e que a gente vem falando aqui, né, e é um pouco da gente se olhar para além da gente, né. Eu acho que a gente vive em tempos muito individualistas, onde a gente dá valor para o que é nosso, e quando você fala de olhar para o ser humano com todos os outros que a gente carrega e olhar para a xícara com toda a história que ela carrega, eu acho que isso, vai muito conversa muito com o que a gente tem trazido, assim, nessa temporada, né, que é um pouco, eh, convocar essas famílias que também, às vezes, chegam nas escolas querendo só ouvir sobre os seus filhos, falar sobre os seus filhos, entender quais são as questões que atravessam os seus filhos e param de entender que a escola é uma grande oportunidade de comunidade, de outros, de histórias.
Então, não sei, assim, acho que você trouxe muito você trouxe de uma outra forma e de uma forma muito bonita, algo que a gente tem valorizado aqui, sabe, enquanto coletivo mesmo, porque muita gente nos escuta, né, assim, e muita gente que tá inserida em outros coletivos como a própria escola, assim, então eu fiquei muito mobilizada por isso também, queria te agradecer. E aí eu acho que Ah, essa eu que história, agradeço. de alguma forma, conversa, né, assim, porque é sua história que vira a história dele, que se transforma em outras muitas histórias. Eu acho que a beleza do escritor também tá nisso, né, que cada vez que você chega na casa de alguém, você encontra, através do seu livro, você encontra outras histórias e aquela Sem história dúvida. vai se transformar em outras muitas histórias que conversam ali. Então tem uma beleza, assim, que essa rede que vai se costurando, assim, né? E eu acho que o professor também, né? Ontem a gente falou muito do valor desse professor e que muitas vezes é o professor que muda a história de alguém. Então Uhum. você trouxe, né, o professor que te fez escritor, né? Ontem a gente conversou com a Daiane e a Daiane falou uma professora que me fez atleta e ginasta, né? Então Certo. a força e resgatar a força desses professores que realmente transformam e que fazem a gente olhar pra gente mesmo com outras possibilidades, assim, né. Então, um pouco esse convite desses adultos que estão aqui nos ouvindo, sejam eles professores e famílias, terem esse olhar sensível pra criança de também Certo. criar oportunidades pra elas, sabe, Mas assim, não então no sentido só de ter sucesso, não é? Exato, Mas no Exatamente, sentido de ser feliz, não é? exatamente. exato. Porque É, acho que é justamente de existência, né, De assim, de existência. existência. nesse encantamento. Você falou das histórias, Jo, e essa história e a tua história, minha, né, se agora a gente tem um livro, nosso livro, né, eu lembrei de uma leitura que eu fiz do Jorge La Roça, ele falando dele ser professor, que, né, tem aula pronta, mas que a cada vez que ele dava aquela matéria, era uma outra coisa, né, porque era uma história que aquele grupo estava fazendo sobre Sim, sim. aquilo, né, então, não é só a questão de estou aprendendo mais também com os alunos, é se criar Exato. Uhum, uma nova história, então acho que a gente possa aí também de alguma forma estar compondo com as histórias de quem tem ouvido a gente, acho que uhum, te ouvir, é para mim, pelo menos, é a oportunidade da minha história aí se refazer de uhum. alguma Obrigado. forma, Mia. E aí, a gente vai ter a história agora de alguém que mandou, Certo. uma mensagem pra gente. A Ok. gente termina normalmente o episódio, eh, recebendo a pergunta de pessoas que acompanham a gente e gostariam aqui, de alguma forma, de uma composição nossa. Então, Então vamos vamos, vamos, tentar, vamos. vamos tentar ajudar. Oi, meu nome é Adriana e eu tenho um filho de 7 anos. Esse ano a gente vai se mudar de país e tem sido um pouco difícil para mim conversar com o meu filho sobre essa mudança, mudança na língua, mudança na cultura, como vai ser na nova escola. E eu queria saber se vocês têm alguma sugestão de como começar essa conversa, como abordar o assunto. Muito obrigada, abraço. Ok. Ah, ela refere que tem uma outra língua também, não é? É. 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 Mas não sei, eu vivi isso sem sair eu saía do meu bairro. O meu pai tinha um problema com o vizinho e mudava de bairro. Mudamos de bairro 12 vezes e isso foi uma dificuldade. Isso marcou a minha infância. Eu ter que Sim. recomeçar um Uma laço. vida nômade. Sim, e num momento que a amizade é uma coisa fundamental, é uma espécie de Aham. ponto com o mundo. Então, acho que aí a única coisa que eu posso dizer, porque isto não é uma espécie de compêndio de autoajuda, mas talvez nesse momento, primeiro, o trabalho dos pais seja não só estar mais perto sempre, mas também descobrir ali alguém que falando português, por exemplo, ou, Uhum. ou possa ser, não precisa ter ela não precisa ter um ambiente social todo, mas basta ter um amigo, uma amiga, que talvez seja uma hipótese de solução, sim. Uhum. Não, eu fiquei pensando que a gente, faz essa reflexão sobre o uso da tecnologia e dos impactos negativos, mas acho que também é hora Pode ser, um sim. bom momento pra gente valorizar, né, porque eu acho Sim. que,
é através desses aparelhos e dispositivos que você pode se manter conectado com o seu lugar de origem, assim. Então, talvez é, valorizar e talvez flexibilizar, não sei Sim, a idade, né? Mas flexibilizar um pouco essas regras, né, correto. nesse momento, porque eu acho que é uma oportunidade de se conectar. E eu acho que se a gente está falando de história, né? Acho que talvez valorizar com ela essa história do país que se viveu, aprender sobre a história da onde está indo, porque está indo, porque eu acho que muitas vezes essas mudanças, a criança ela só é informada, né, de que ela está indo. E eu acho que quanto mais ela puder fazer parte do processo, né, Exato. de entender por que essa família está indo, escolher sei lá, às vezes até a casa, a cor do quarto, sabe, assim, tem umas coisas que são pequenas, mas que Sem ajudam, dúvida. né, nessa adaptação da chegada num novo lugar. Então, não sei, assim, tentando pensar aqui algumas possibilidades, de como que pode e também acho que é importante até o que você falou, né, Mia, validar que não é fácil, né, Exato. porque Mas aí acho não que é esse é fácil pra pra criança ou pra Adriana, né? exatamente. Não é Sim, fácil pra mãe, para o pai, sim, ou pra família que tá indo, ou pra criança, porque certo. muitas vezes o nosso medo tá vindo antes do medo da Uhum, criança, Sim, é verdade. né? A criança às vezes tá muito mais curiosa e animada do que a Vai, gente. E é a gente verdade. fica assim: "Você tá bem?". uhum, Sim, Eu acho que tem, a possibilidade da gente se escutar, sabe, Adriana? Quanto, a gente mesmo também tá tomado por sim, essa mudança, sim, e o quanto a gente vai estar disposto, sim, a ouvir não só os medos, da criança, para que sim, as coisas, obviamente, sim. possam ter os seus lugares ali, não se certo. misturem tanto, mas também você poder falar Uhum. das suas dos seus medos, das Claro, suas questões, que claro. você também vai ficar com saudade, né. E assim, pelo que eu já experimentei, presenciei de crianças que mudaram de país, ainda mais, nova, acho que tem 7 anos a criança, né, quando é adolescente eu acho que é mais complicado, porque É a verdade. questão do grupo tá muito forte, né, não tô falando que para ela vai ser super tranquilo, mas de maneira geral eu já vi, muitas crianças que elas têm muito mais facilidade para aprender a língua do que os próprios adultos, Uhum, né, e a criança tem a linguagem da brincadeira que ela é muito universal, Certo. né. exatamente. A gente precisa muito mais Certo. da palavra, né, a gente tá aqui colocando a palavra num grande altar, mas a gente não pode esquecer do nosso corpo, dos Sim, nossos encontros por outra via. E a criança, ela se permite a esse encontro muito mais fácil do que nós com adultos, certeza. assim. Uhum, Então, só para te dar esse abraço aqui, que sim, provavelmente quando ela chegar na nova escola, as crianças conseguem encontrar um caminho ali sim. possível. Sim. É ela que vai ajudar os pais. Exatamente, muitas vezes é isso. Mia, muito obrigada. Obrigado, Joana. Falamos de palavras, mas nos faltam, palavras para te agradecer. Eu acho que fica aqui, muito mais do que um agradecimento formal, acho que fica não sei, eu sinto que tem aqui esse afeto que tá transbordando, que a gente consegue expressar, porque a gente é muito admiradora do seu trabalho, da sua escrita e agora, mais ainda, tendo você aqui Foi presencialmente, ótimo falar com da vocês. sua presença e obrigada, assim, foi muito Muito obrigado. generoso da sua parte, a gente tá muito, muito, muito feliz. Obrigado. Muito obrigada, Mia. Eu também tô aqui. Sim, acho que é um dia que vai Marcado. ficar guardado pra mim, assim, Ah, foi um para mim também. presente Muito te obrigado. escutar e criar essa história aqui junto Que bom. contigo. Obrigado. E sigam nos acompanhando, É, a chore se gente você chorou, ouvindo a gente. Comentem também, a gente adora saber como vocês sentiram, que vocês pensaram a partir do encontro e das conversas que a gente tem. É muito bacana poder sim. conversar com vocês de alguma forma, mesmo aí virtual. Então, sigam nos acompanhando, espero que essa temporada esteja sendo uma boa companhia para todo mundo. É isso aí. Obrigada, até a Tchau, próxima. gente. Obrigado.